Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Alexandre e você está no canal da Palavra. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto muito interessante, mas para falarmos hoje a respeito da família. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, vamos ler o versículo de número 11 e 12 que diz o seguinte: Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor guiou o seu povo e não havia com ele Deus estranho. Esse texto ele é muito interessante porque Moisés ele usou a figura da águia para falar sobre os cuidados que Deus teve para com o seu povo ali no deserto. E hoje nós também vamos usar essa mesma figura, a figura da águia, a fim de falarmos um pouco a respeito da família. Porque a águia, ela é um animal muito interessante. A águia ela não é somente um animal belo, somente um animal bonito, não. A águia também, ela possui ali uma característica admirável e digna de ser imitável. Através da vida da águia, podemos aqui tirar algumas lições a respeito da vida familiar dela. E que lições a família da águia tem para nos ensinar? Destaco em primeiro lugar que a família da águia é um exemplo de união. A águia ela costuma pôr de 1 a 3 ovos a cada primavera. Mas o interessante é notar o formato do ninho da águia, porque o formato do seu ninho é um formato que faz com que eles sempre permaneçam unidos naquele lugar. E em que a águia ela é unida? Duas coisas, no trabalho e no sustento. Primeiro, no trabalho de construção do ninho. Porque quando a águia ela vai construir o seu ninho, ela usa ali alguns materiais como gravetos e espinhos. E por cima do ninho, ela também coloca algumas palhas para que o ninho fique bem macio e confortável. Só que o que mais interessa para nós não é o material com que a águia vai construir o seu ninho, não. O que mais interessa para nós é o local onde essa águia ela constrói o seu ninho. Quando a águia ela vai construir o seu ninho, ela vai por mais alto e sublime monte. E ali ela constrói o seu ninho, porque ali é um lugar de segurança. É um lugar onde vai trazer proteção para a águia. E aqui eu te pergunto, aonde será que você tem construído a sua casa? Sobre que você tem firmado a sua casa, a sua família? Jesus ele disse o relato de dois homens que haviam construído as suas casas normalmente, mas com a única diferença, e essa diferença foi justamente em sua base. Ele disse lá em Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo 24, que todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E descer a chuva e correr os rios e soprar os ventos e combateu contra aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E descer a chuva e correr os rios e assoprar os ventos e combateu contra aquela casa e caiu, e foi grande a sua ruína. Vejam que haviam construído a sua casa sobre a rocha, enquanto o outro tinha construído a sua casa sobre a areia. Aquele que tinha construído a sua casa sobre a areia, Jesus disse que após aquela tempestade a sua casa caiu por completo e foi grande a sua queda, foi grande a sua ruína. Mas aquele que havia construído a sua casa sobre a rocha, após aquela tempestade, ele viu que a sua casa ainda permanecia de pé. Deixa eu te dizer uma coisa, a rocha que a sua família precisa se chama Jesus Cristo. Porque é Ele quem nos dá segurança, é Ele quem nos dá firmeza. E sem Ele, pode-se ter a certeza que a nossa família pode desmoronar a qualquer momento. Em que mais a águia é um exemplo de união? Em segundo lugar, destaco que a águia é um exemplo de união no sustento dos filhotes. Porque tudo que a águia caça é compartilhada. Só que esse compartilhamento primeiro é ali para os filhotes e depois para com eles.
Mas o interessante é notar que tudo que eles vão caçar, tudo que eles vão fazer, tudo que eles vão comer é compartilhado entre eles. Isso nos ensina que às vezes precisamos deixar de ser egoístas e passar a pensar mais naqueles que estão do nosso lado. E às vezes nós vamos notar que dentro de um contexto familiar vamos ter que abrir mão dos nossos prazeres, dos nossos desejos e das nossas vontades em prol dos desejos e vontades daquele que está conosco. Porque em uma família não existe mais o eu, agora passa a existir o nós, certo? E se você não quer isso para a sua vida, meu amado, é melhor você ficar sozinho mesmo, porque senão não rola a família. Agora não existe mais o eu tenho, e sim nós temos. Não existe mais o eu faço, e sim nós fazemos. Não existe mais o eu sou, porque o único eu sou que existe está na Bíblia, certo? Agora existe, nós somos uma só carne em Cristo Jesus. Porque a família, a exemplo do ninho da águia, ela sempre deve permanecer unida em todas as coisas. Tanto o casal quanto os seus filhos, eles têm que permanecer em união para que haja felicidade dentro do lar. Porque a felicidade, ela não depende unicamente e exclusivamente de uma pessoa, não. Ela depende da ação de todos ali que estão dentro da família. Portanto, a família, a exemplo do ninho da águia, ela deve permanecer unida em todas as coisas, tanto no trabalho quanto no sustento do lar. Em segundo lugar, a águia também é um exemplo de cuidado. Mas não é qualquer tipo de cuidado, é um cuidado mútuo, ou seja, um cuidado que um tem para com o outro. Porque a todo tempo a águia está buscando fazer algo em prol do seu ninho. De que maneira? Primeiro, cumprindo com as suas tarefas. É interessante notar que enquanto uma águia sai para a caça, a outra águia ela fica ali no ninho, fazendo o quê? Cuidando dos ovos e dos filhotes que ali estão. Agora, trazendo isso para o contexto familiar, se eu digo que eu amo a minha esposa, eu tenho que cuidar dela. Se eu digo que eu amo o meu esposo, que não é o meu caso, mas você aí que tem, você tem que cuidar dele, não é verdade? Se eu digo que eu amo os meus filhos, eu também tenho que cuidar deles. Só que tem algumas situações que acontecem em nosso meio que não está de acordo com essa situação, que é o caso da águia. Existem situações em que maridos ficam dentro de casa, certo? Não fazem nada, não lavam um prato, não varrem uma casa e muitas das vezes só reclamam da comida da mulher, não é verdade? Por outro lado, existem também aquelas esposas que quando estão dentro de casa não fazem nada, só reclamam do seu marido e quando resolvem fazer alguma coisa faz mal feito. Aí fica difícil, porque cada um dentro do seu lar deve cumprir com as suas obrigações, com as suas tarefas. A Bíblia diz em Efésios capítulo de número 5, versículo 25, que os maridos devem amar as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. No entanto, se a mulher ela não estiver de acordo com Provérbios 14, não sendo sábia e não edificando a casa, aí fica difícil, meu irmão. Como é que ama uma mulher dessa? Salomão ele chega a dizer que é melhor morar no deserto do que com uma mulher rixosa dentro de casa. Então devemos entender que cada um dentro do contexto familiar tem ali as suas tarefas, as suas obrigações e por isso elas devem ser cumpridas. A águia também é um exemplo de cuidado na proteção dos seus filhotes. É interessante ver que a águia, quando ela nota que o seu filhote ali está prestes a aprender a voar, ela começa a destruir o seu ninho por completo para forçar aquela pequena águia, aquele pequeno filhote, a sair do ninho e a aprender a voar. Só que enquanto ele está ali aprendendo a voar, a águia ela fica perto do seu filhote para proteger. E muitas das vezes ela vai se colocar embaixo do filhote para que ele não venha cair e morrer. Isso indica o cuidado
e a proteção que a águia tem para com o seu filhote. E assim também deve haver em nossas famílias. Em nossa família, devemos entender que ali é um local de proteção. Devemos entender que no meio da nossa família precisamos estar seguros e também precisamos passar segurança para com os nossos, meu amado. E é por isso que precisamos entender que devemos cuidar mais daqueles que estão conosco. Portanto, cuide mais da sua família. Passe a sensação de proteção e de cuidado dentro do seu lar. Em terceiro lugar, a águia também é um exemplo de fidelidade. E neste ponto eu quero destacar duas coisas. Em que a águia é um exemplo de fidelidade? Primeiro, a águia ela é fiel ao seu parceiro. Porque a águia ela é um animal monogâmico. O que é isso? É um animal que só vai viver com um parceiro durante toda a sua vida. E se porventura o seu parceiro vier a morrer, ela vai continuar pelo resto de sua vida sozinha. Ela não vai ter mais ninguém ali para ter relações ou tudo mais. Não, ela é um animal monogâmico. É claro que dizer que a pessoa deve ficar sozinha após o seu cônjuge morrer é um absurdo para nós e até mesmo antibíblico dizer isso. Mas precisamos, assim como a águia, no mínimo, sermos fiéis ao nosso parceiro, sermos fiéis ao nosso cônjuge. Porque hoje em dia, qualquer coisinha, qualquer briguinha é motivo para o casal se separar. Qualquer discussãozinha é motivo para dizer, eu não te amo mais, não é verdade? E aí tem aquelas outras situações, quando o casal já está mais tempo ali e tal, a mulher ela começa a engordar um pouco, o homem começa a crescer aquela barriguinha saliente, não é verdade? A beleza começa a ir embora aos olhos uns dos outros e com isso devemos ter muito cuidado, porque a infidelidade conjugal já começa a bater a porta. Devemos entender que a beleza ela jamais deve sobrepor o caráter da pessoa, porque a beleza um dia ela vai passar, mas o caráter ele vai permanecer. Em Hebreus capítulo de número 13, versículo 4 diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Eu não quero aqui entrar em detalhes profundos acerca desse texto, mas o que ele quer dizer basicamente é: seja fiel. Seja fiel ao seu cônjuge, seja fiel ao seu esposo, seja fiel à sua mulher, seja fiel aos seus filhos, seja fiel aos seus pais, seja fiel ao seu lar. Em segundo lugar, a águia também ela é fiel ao seu ninho. Porque a águia ela não vai abandonar o seu ninho por qualquer ventinho forte, por qualquer tempestade ou frio que ali se encontrar. Não, a águia ela é fiel. A águia ela só vai abandonar o seu ninho, ela só vai deixar o seu local de habitação em caso de fome, se ali já não for um ambiente propício para caça, né? Em caso de proteção, se ela vê que ali já não tem mais segurança para sua família ou se o seu ninho for completamente destruído. Caso contrário, ela irá permanecer ali pelo resto de suas vidas. Isso nos ensina que não podemos abandonar o nosso lar por qualquer tempestade que vier. Isso nos ensina que não podemos deixar os nossos familiares quando a situação ficar difícil. Hoje em dia, se você for parar para analisar, um dos principais motivos pelo qual casais têm se divorciado é o financeiro. Casais que tinham ali uma situação financeira relativamente confortável, mas de repente se vê em situações em que já não tem mais esse conforto, certo? E aí, muitas das vezes vai rolar as brigas, vai rolar os desentendimentos e, por fim, o abandono do lar. O que fazer em uma situação como essa? Nós que somos cristãos, devemos entender em dias em que a família está sendo cada vez mais desvalorizada na sociedade, devemos nos atentar para os princípios do casamento que foi instituído por Deus. Devemos ser fiéis aos nossos familiares, mas devemos ainda mais ser fiéis a Deus e pedir que Ele sempre venha renovar e restaurar as nossas famílias.
precisamos ser fiéis ao nosso lar. Em que mais a águia pode ser um exemplo para nós? A Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 40, versículo 31, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Esperar no Senhor não é uma tarefa fácil de se fazer. Às vezes dói, às vezes machuca, mas no final a vitória sempre vem. Sabe por quê? O texto diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. A águia ela é um animal muito interessante porque ela costuma viver em média 30 anos. A águia também ela consegue voar em meio a tempestades sem se desestabilizar, certo? E o interessante da águia também é que ela possui uma força sobrenatural em suas garras, podendo levantar até mesmo o peso de 40 quilos. Mas após o período de 30 anos, que é a média de vida da águia, se ela quiser viver mais 30, ela terá que passar por um processo de renovação. E como se dá esse processo? A águia ela sobe lá para o alto monte e ali ela começa a bater o seu bico sobre a rocha, certo? Até arrancá-lo fora. E ali ela passa a esperar que o seu bico novo cresça. Depois que o seu bico novo cresce, ela agora vai arrancar suas garras. E depois de arrancar as suas garras, ela também arranca as suas penas fora. Mas depois de um tempo de espera, quando o seu bico novo cresce, quando as suas garras novas crescem e quando as suas penas são restauradas, a águia ela fica novinha em folha, pronta para mais 30 anos de voo nas alturas. Assim são aqueles que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Espera no Senhor, meu irmão. Espera no Senhor, porque eu tenho certeza que no final desse processo doloroso que você está passando, você também será renovado como a águia. Conte com os seus familiares para te ajudar. Mas se eles não puderem, conte com o Senhor, porque eu tenho certeza que Ele jamais falhará na sua vida. Isaías 49, versículo 15 diz que pode até mesmo a mãe se esquecer do seu filho a ponto de não se compadecer dele, mas ainda que ela se esqueça, o Senhor jamais se esquecerá de ti. Peça para Deus renovar a sua família e te dar forças para que você possa vir a fazer do seu lar um local de união, para que você possa vir a fazer do seu lar um lugar de cuidado e proteção, e para que você possa também fazer do seu lar um local de fidelidade, até mesmo naqueles momentos mais difíceis que você passar. Que o Senhor possa te dar uma visão de águia para que você possa ver o perigo de longe e poder proteger a sua família. E assim como a águia que voa lá nas alturas em meio às tempestades, quando você estiver passando por problemas e situações difíceis em meio de sua família, lembre-se sempre de clamar ao Senhor, que também mora nas alturas, porque eu tenho certeza que Ele dará a sua vitória. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e a vida da sua família através dessa abençoada mensagem. Fique com Deus, fique na paz, até o próximo vídeo e até mais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. E para mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.